Queremos muito o Coutinho no Vasco. Eu particularmente tenho um carinho muito especial pelo Coutinho e por toda a família dele. Já fizemos a proposta para o Coutinho, está sendo avaliada, fazendo alguns ajustes com toda a gestão esportiva do Coutinho. O Coutinho está abrindo mão de muita coisa para vir para o Vasco. Eu estou fazendo um esforço absurdo para atender o Coutinho, para que a gente consiga chegar no final feliz. Então, assim, está tudo construindo, está andando muito bem. Eu vou fazer tudo para que o Coutinho venha para o Vasco. A SAF está quebrada. A SAF está quebrada. Então, tem gente preocupada com o aporte, a SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes. Por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. Isso é um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. A dívida que o Payet tem é a de março. Não fui eu. Todos os compromissos que eu assumi, eles estão sendo honrados. A SAF foi criada justamente para ela dar estabilidade através de uma empresa que seja saudável financeiramente e que passe saúde financeira para o clube. E isso não aconteceu. Então tem gente preocupada com o aporte, é muito além disso. Só que, como o movimento foi muito identificado de uma forma muito antecipada, a gente já está estruturando, já há muito tempo, uma operação financeira para honrar todos os compromissos e dar estabilidade. E é isso que eu estou fazendo. Então, já identificado o problema da SAF, nós estamos honrando com os salários em dia, nós pagamos luvas atrasadas e vamos continuar fazendo isso até o final do ano. Bom, é isso. Então, enquanto segue a disputa na Justiça, o clube, com o comando do Pedrinho, fica responsável por tudo e ele diz que a SAF está quebrada, André. O resumo de tudo é que a situação é difícil, né? Essa frase. Eu fico pensando em tudo aquilo que foi imaginado, ou talvez seja melhor dizer, sonhado por boa parte da torcida do Vasco, quando as conversas, né, aquela coisa lá no início de uma empresa se apresentar para, aproveitando a legislação brasileira, essa novidade que é a Sociedade Anônima do Futebol, se colocar em posição de adquirir o departamento de futebol do Vasco com todos os problemas orçamentários, administrativos, históricos que o Vasco tem, a exemplo de tantos e tantos clubes tradicionais do Brasil, exatamente como o Vasco, para depois disso ter acontecido, ou seja, o processo ser aprovado internamente, começar a acontecer, jogadores chegarem, técnicos serem contratados, um ano difícil na Série A do Campeonato Brasileiro, como aconteceu no ano passado, o Vasco na última rodada conseguindo se manter, o que era fundamental para esse projeto, que fez com que as pessoas que gostam do Vasco imaginassem um time melhor a cada ano e o clube tendo novamente as ambições que um dia teve. Eu fico pensando como é para esse torcedor ouvir o presidente do Vasco, do presidente do clube, da parte associativa, dizer: a SAF está quebrada. O Vasco está quebrado há muito tempo, como estava o Cruzeiro, como está o Corinthians, como estão muitos e muitos clubes, do ponto de vista do que é estar quebrado no futebol. Não existe falência no futebol. Fala-se em clube e empresa, mas não existe falência no futebol. Clubes onde as situações não são resolvidas, por exemplo, num país como a Itália, vão caindo de divisão para divisão, para divisão, para divisão, e um tipo voltam quando aparece alguém que os resgata e os salva. E vão subindo divisão, à medida que alguém compra o clube e volta a disputar com as dívidas sanadas. Então, é uma situação diferente do que é a situação do mercado nas outras áreas de atividade, se a gente pode assim dizer. Mas quando o Pedrinho diz a SAF está quebrada, é porque realmente não tem mais como seguir. E isso inclui uma questão judicial, que atrapalha, evidentemente, mas do ponto de vista das pessoas que estão com o Pedrinho, essa nova gestão que assumiu recentemente, é o certo a fazer em nome do Vasco. Mesmo que obrigue o clube, isso não é responsabilidade dessas pessoas, lógico, a passar por um período inimaginavelmente difícil quando as conversas para vender a SAF se iniciaram lá em São Januário. Acho que no futebol brasileiro é a pior SAF, é o pior cenário que a gente tem disparado, né?
Mas essa história do estádio, Jean, pode ser vista de uma forma independente, porque realmente você construir um estádio maior, mais moderno, pode trazer recursos, pode trazer sócios que participam da empreitada. O torcedor pode olhar aí com bons olhos, né? Não, sem dúvida. Eu acho que é o que o Pedrinho fala ali na entrevista. Ele até fala, eu estou deixando um pouco de lado na avaliação disso o momento atual do Vasco e olho para a importância que tem o estádio. A gente vê o quanto a construção de um estádio em determinados moldes pode ser importante para um clube de futebol, né? A gente vê isso no Brasil, viu isso lá fora e tem visto lá fora. Então, assim, é óbvio que é um aspecto importante. É óbvio também que o Vasco não pode descuidar das coisas menores do dia a dia, né? De tentar colocar a casa em ordem aos poucos, ainda que colocar a casa em ordem signifique ter que abrir mão de uma disputa num mais alto nível, né, da competitividade do futebol brasileiro num momento, mas outros times já passaram por isso, outros clubes já passaram por isso. O próprio Flamengo, né, rival do Vasco, a gente lembra a situação em que estava e a situação que está hoje do ponto de vista financeiro. É claro, o Vasco não tem o mesmo potencial de arrecadação, não tem o mesmo potencial, mas está entre os 5 times de maior arrecadação ou de potencial de arrecadação do futebol brasileiro. Então, estamos falando de muita coisa. Um trabalho bem feito, um trabalho bem intencionado, e acho que em relação às boas intenções ninguém tem dúvida sobre o que o Pedrinho pretende fazer. O Pedrinho é um cara inteligente também. Óbvio, a gente já viu, né, dirigentes bem intencionados não darem certo no futebol brasileiro. O próprio Vasco, acho que teve um episódio com o Roberto Dinamite e tal. Então, claro que as boas intenções não são garantia de sucesso. Mas, assim, pelo que a gente tem visto do Pedrinho falar, das ideias dele, me parece que, assim, é mais um alento, dá mais uma esperança para o torcedor vascaíno, que, claro, é preciso lembrar, como o André falou, né? A esperança que ele teve no momento em que a SAF chega foi muito grande. Aí acho que era até maior do que em relação àquilo que o Pedrinho pode fazer, porque nós estamos falando de aporte financeiro e a gente sabe a diferença que isso faz. Mas, e eu disse isso na época que o Vasco acertou, né, a entrada da SAF, a gente estava falando de uma empresa ou de um grupo empresarial cujos os exemplos de atuação no futebol estrangeiro não eram positivos. No momento em que a SAF do Vasco entra, da 777 entra no Vasco, o Génova estava sendo rebaixado na Itália com um trabalho recente desse mesmo grupo. Então, me parece que era meio que, não vou dizer certo que isso aconteceria, mas era um episódio, era um caso em que a gente poderia ter olhado com olhos já de um certo distanciamento em relação a essa perspectiva de sucesso absoluto. Era um indicativo forte, né? Bom, falar